Bom, muito boa noite, cumprimento todos e vou procurar respeitar os meus 15 minutos. Eu queria também começar por dizer que também não sou extremista, nunca fui, não tenciono vir a ser, não sou homofóbico, nunca fui, também não tenciono vir a ser, não me deixo, todavia, condicionar minimamente com o epíteto da homofobia por eu defender a dualidade à minha mulher, não creio que represente qualquer tipo de homofobia, mas pelo menos, pelo contrário, o conhecimento da realidade, do que eu faço parte. Mas sinto, tendo dito isto, que o avanço de legislações que são contra o sentido profundo das pessoas e da sociedade é ressentido pelas pessoas como um abuso do Estado e fomenta nos cidadãos o crescimento de sentimentos extremistas e homofóbicos, e isso devia preocupar-nos. Não sei se sentem isso, eu sinto isso, quer em Portugal, quer em outras sociedades na Europa, que estão também confrontados com este tipo de pressão e de experimentalismo. Isto é um tipo de questão com que mais tarde ou mais cedo estaríamos confrontados, não é preciso ser adivinho, não ler nas estrelas, é uma agenda que está aí, portanto, foi referida aliás no princípio, a ideologia de género é um problema do nosso tempo, é uma ofensiva que existe, que acontece noutros países, sabemos que esse debate existe. Tivemos primeiro a instituição do chamado casamento homossexual, entre pessoas do mesmo sexo, e portanto esta questão viria também. Como dizem os angolanos, é um problema que estamos com ele. Portanto, mais tarde ou mais cedo, esta questão aparecerá. O que é totalmente incompreensível do ponto de vista político e que a sociedade reage com absoluta perplexidade é que seja uma maioria PSD-CDS, com uma maioria de deputados, de 34 deputados na Assembleia da República, que institua a adoção homossexual em Portugal, nomeadamente através da via da coadoção. Isto é completamente incompreensível do ponto de vista político e social, e eu creio que as direções dos partidos, do PSD e do CDS, não podem deixar de ter em conta esta realidade, que é a total incompreensão para um facto destes. Nesta altura, o PSD tem 108 deputados, o CDS tem 24, nós temos em conjunto 132 deputados, a oposição no seu conjunto, mesmo que votasse todo no mesmo sentido, teria 98, a diferença é 34. Eu creio que ninguém em Portugal compreende a votação que aconteceu e que gerou o problema do qual ainda não fomos capazes de sair. E, portanto, isso é algo que tem que ser dito e é importante que a sociedade o comunique às direções dos partidos, às direções dos grupos parlamentares, enfim, o seu sentimento, se de facto corresponde àquilo que isto vai dizer. Eu escrevi alguns textos sobre esta matéria, vou ler um deles, que me parece sintetiza um pouco o meu pensamento, e portanto pedi um pouco de paciência para esta matéria. Houve quem falasse inapropriadamente de totalitarismo a respeito das críticas à coadoção homossexual. Mas já que se falou nisso, convém ter presente que a convicção de que todo o poder está na ponta da caneta do legislador é essa sim, em si mesma, uma convicção de matriz totalitária. A ideia de que o Estado pode criar a realidade através do poder da lei é um delírio perigoso que nos coloca no cimo da rampa de todas as derivas totalitárias. O direito é fonte de justiça quando limitado pela humanidade ou subordinado ao direito natural, mas fonte de abusos e violências quando se arvora ilimitada omnipotência. As maiores violências começaram sempre, aliás, na própria lei e no seu abuso. A pena de morte, a prisão perpétua, a escravatura, a tortura, a perseguição, expulsões arbitrárias, todas elas começaram numa lei. As leis de direito privado são leis matricialmente narrativas. Não conformam a natureza, conformam-se a ela. Não foi sequer um legislador qualquer que inventou os contratos, quanto mais o resto. Os contratos existem, são como são, a lei regula-os. Num Estado de Direito, as leis privadas não criam a realidade, aderem a ela. Regulam, ordenam, mas não criam, nem inventam, muito menos inventam contra a realidade. Se o fizessem, atropelariam a realidade e seriam de deriva totalitária. Se todos nascemos de pai e de mãe, é violência extrema privar alguém do direito a ter pai ou do direito a ter mãe. A dupla referência masculina e feminina, que é parte da nossa natureza, integra a nossa própria identidade pessoal. É o que somos, é o nosso ser. Por isso mesmo, a generalidade das declarações de direitos humanos e das constituições modernas, como a portuguesa, inclui o direito à identidade pessoal no elenco dos direitos fundamentais da pessoa humana. Sem isso, não somos.
E esse direito à identidade é a componente principal da própria dignidade da pessoa humana. É desse direito fundamental à identidade pessoal que decorre, por exemplo, o dever do Estado apoiar e promover a investigação da paternidade ou da maternidade nos filhos do incógnito. E é desse direito à identidade pessoal que decorre também a noção de adoção do nosso Código Civil, o artigo 1598, como vínculo que se estabelece legalmente entre duas pessoas à semelhança da filiação natural, mas independentemente dos laços do sangue. O projeto da coadoção homossexual é uma fraude intelectual e uma manipulação jurídica. É uma esperteza. Não uma esperteza saloia, mas uma esperteza sofisticada. Nem tanto sequer porque já foi dito ser a gazua que abre a porta à adoção homossexual em geral, mas pelo resto. A adoção tem um lado generoso, que é atribuir pai e ou mãe. Mas tem um outro lado violento, que é tirar pai e ou mãe. É isso que faz da adoção um instituto tão difícil e tão delicado. E da sua decisão, um processo sério, melindroso e complexo. Quando eu atribuo uma criança a um pai ou uma mãe, eu tirei a outro pai e outra mãe. É isso que torna as decisões difíceis. E por isso o sistema de segurança social e as magistraturas refletem sobre essa matéria. Quando atribuímos juridicamente uma criança a um pai e ou a uma mãe, estamos a retirá-la definitivamente de forma irrevogável a outro pai e outra mãe naturais. A estes e simultaneamente a retirá-los também da sua família respectiva de pertença natural. Irmãos, primos, tios, avós que fossem. A geração natural é apagada e substituída por todos os efeitos pela filiação jurídica. A genealogia dessa criança é reescrita por inteiro para sempre. Só é possível diminuir levianamente a seriedade e delicadeza real ou potencial dos problemas a considerar se imaginarmos as crianças de que se trate como réis nulios, coisas de nada e de ninguém. Mas nenhuma criança, mesmo a mais só, mesmo a mais desgraçada, mesmo a mais abandonada, é assim tão nulios. Tem uma história, tem uma realidade que lhe pertence e a que pertence. Adotar a coadoção é consagrar que, pela potente força imperial da lei, uma criança possa passar a ser filha de pai sem mãe, ou filha de mãe sem pai. E ipso facto a negar em definitivo o direito a ter uma mãe, ou o direito a ter um pai, proibindo para todo o sempre. Não se trata de saber quem cuida de quem, mas de alterar radicalmente a genealogia de uma pessoa, truncando para sempre a sua identidade pessoal. Escusa de buscar mais tarde mãe ou família materna se eu não conhecia, ou de procurar pai ou família paterna que não soubera. Essas relações teriam sido apagadas e proibidas para todo o sempre pelo direito. Essa criança teria passado a ter sem apelo nem agravo duas mães e duas famílias maternas e nenhuma paterna, ou dois pais e duas famílias paternas e nenhuma materna. Mesmo o projeto de coadoção do PS reconhece bem que aquilo que designa de parentalidade é dual, isto é, que somos filhos de dois. Está certo. Mas quem é que disse que são dois? Quem foi esse ominoso criador que determinou que sejam dois e não 4 ou 5 ou N? Garanto que não fui eu. E não tendo sido eu, essa dualidade parental também não resultou da autoridade da caneta da doutora Isabel Moreira, ou da pena entusiástica do Dr. Pedro Delgado Alves, ou do arrobo igualitário da escrita da doutora Elsa Paes. Isso resulta de modo inteiramente prosaico da natureza, da biologia, vá lá, do Criador. A realidade é, de facto, a da dualidade parental. Não uma parentalidade qualquer ou indiferente, mas uma dualidade de maternidade e paternidade. Somos filhos de dois, mas não de quaisquer dois. Somos filhos de dois, porque somos filhos de uma mãe e de um pai. Será isto a homofobia? Não. É a biologia, a natureza não das coisas, mas a natureza das pessoas. Dito isto, algumas questões sobre a questão política, que eu considero importante. Primeiro, a questão da liberdade de consciência e da liberdade de voto. Eu acho que a consciência é de cada um, não é dos partidos. Portanto, se a pessoa às tantas entende que por uma questão de consciência deve contrariar a disciplina partidária, acho que o deve fazer. A questão de consciência é com cada um. Ninguém me dita a minha consciência e a minha liberdade de fazer o que eu creio que resulta da minha consciência. Agora, eu acho que, e portanto, eu considero um bocadinho obnoxo essas coisas dos partidos que concedem ou não concedem. Isso não se concede, isso tem-se. As pessoas têm ou não têm consciência e têm ou não têm liberdade. Isso é uma decisão pessoal de cada um, que
tem que ser, para ser autêntico, tem que ser assumida com plena responsabilidade. E não acho também que existam umas questões que são de consciência ou não são de consciência. Eu não percebo porque é que essas questões são mais de consciência do que a questão do orçamento, que corta rendimentos às pessoas, que põe problemas de consciência seríssimos. Eu não percebo isto. Qualquer questão política que contém efeitos sociais e humanos põe questões, às vezes, muito difíceis de consciência. E estas questões, sendo questões de convicções morais, são também questões políticas. O que nós estamos a regular não são as convicções das pessoas, a consciência da pessoa, é uma lei. Nós estamos a alterar o Código Civil. Uma lei é uma matéria política, é uma matéria de Estado, em que o Estado e, portanto, os partidos e os deputados têm que assumir a sua responsabilidade. Aliás, também não me parece que seja tão grave. Nós também, houve também essa questão, não foi só no PSD, que houve deputados que votaram contra o sentido dominante do grupo, portanto, que exerceram, digamos, a sua divergência. Eu não creio, independentemente de eu desejar, que todas as pessoas se conformem com aquilo que é o sentido dominante do grupo e dos partidos, isso existe, eu creio que existe. Não creio que isso seja um problema. Um problema é depois a sensação que as pessoas têm que o partido não tem orientação. Isto é, que o presidente do partido não fala, que a direção do partido não fala. E que os deputados, mesmo quando votam bem, não travam o debate político e cultural. Esse é que é o problema para as pessoas. O que gera perplexidade das pessoas é que as pessoas não sentem que hajam porta-vozes no debate da questão política e cultural e que as pessoas ficam por um ecrã de votação formal. E, portanto, acho que esta questão também devia ser debatida relativamente a esta agenda, que, infelizmente, é uma agenda que está para ficar. Outra questão que eu acho muito importante nesta matéria da adoção é não resvalar para discussões que são de outra natureza, que se atravessam necessariamente aqui, mas que têm a ver com outra questão que não é a adoção, que é a questão de viver com. O viver com não é adotar. O cuidar de não é adotar. Adotar é estabelecer a paternidade e a filiação. É uma questão estritamente jurídica. Não tem nada a ver... Como é que há estudos que dizem que faz bem ou faz mal? Não faz bem, não faz mal. Ou nós achamos que a criança tem direito a ter um pai e uma mãe e... ponto final, isso é uma realidade jurídica. Independentemente de viver com ela, nós sabemos que há as mais diferentes situações, crianças que são educadas pelos avós ou por tios, mas as pessoas têm um pai e uma mãe. E isso faz parte da sua identidade pessoal, faz parte... E essa é a questão que está a ser discutida. Portanto, eu creio que nós devemos fugir a essas discussões. Ninguém nunca se pôs em Portugal, por exemplo, que se tira uma criança a um pai ou uma mãe homossexual. E nós sabemos que as questões existem, que são filhos de pessoas que assumem a homossexualidade e ninguém está a discutir que se vai tirar. Portanto, a questão, que é uma questão que importa também debater, nomeadamente nos estatutos da Segurança Social, famílias de acolhimento, etc., se faz bem ou não faz bem, se é correto ou incorreto, do ponto de vista do juízo social e do bem-estar da criança e do seu interesse superior, viver com pares ou lares onde vivem pessoas que são homossexuais, mas isso não tem nada a ver com a questão da adoção. A questão da adoção é uma questão da atribuição da paternidade e da maternidade. Depois custa-me um pouco o arrastamento desta pendência. Eu creio que esta questão devia ter ficado decidida em julho. Não percebo porque é que foi adiada para setembro, depois para outubro. Agora não sabemos, depois do orçamento, ninguém sabe muito bem o que é que se vai passar. Eu também não tenho aí novidades, porque não sou o autor desta agenda, nem da sua subagenda que se criou. E creio que isso revela pouco respeito pela sociedade portuguesa. E eu acho que a sociedade portuguesa merecia que esta questão fosse decidida pela Assembleia da República com clareza e rapidamente, e portanto que as pessoas assumam claramente a sua responsabilidade, e os partidos também, em vez de continuar a protelar uma situação de incerteza que eu creio que é bastante nefasta. Foi introduzida também a questão do referendo. O CDS sobre isso não tem tomado uma posição muito clara, e bem, porque isto é uma questão também delicada, e acho que bem, é uma questão também delicada do ponto de vista do funcionamento da coligação, porque de facto a apresentação do referendo violou o acordo de coligação. Isso é um facto. Quem lê o acordo de coligação verifica que uma das cláusulas prevê uma obrigação de dois partidos votarem solidariamente as propostas de referendo nacional e, portanto, isso obviamente pressupõe que as propostas de referendo são apresentadas em conjunto, ou então esse dever obviamente não se aplicava.
Portanto, isso criou também aqui uma situação que é delicada, nós temos problemas muito sérios no país para tratar, e, portanto, eu creio que isso justifica suficientemente o cuidado, a meu ver aí bem, que a direção do grupo parlamentar tem aplicado a isso, sinalizando apenas que não lhe parece que este seja um referendo particularmente oportuno. As pessoas estão preocupadas com outras questões e acho que, se calhar, subiriam violentamente a escadaria da Assembleia da República se nós, no meio deste dificuldade em que está o país, propuséssemos agora um referendo sobre a coadução ou sobre a adoção homossexual no quadro tão complexo em que está o país. Todavia, eu não tenho, creio que o CDS também não, nenhuma objeção a que esta matéria seja referendada. Creio, aliás, que nos estão a dever um referendo, porque o povo reclamou e pediu um referendo sobre o casamento homossexual e ele não foi feito. E, portanto, isso é uma matéria que, como se recordam, foi levada à Assembleia da República e que o meio de esquerda, na altura, recusou. Admito que, se na sociedade portuguesa existir um desejo profundo de mudar a relação nesta matéria, não me parece que estas, teoricamente, num contexto adequado, que estas matérias não sejam referendáveis. Pelo contrário, eu admito perfeitamente que o sejam. Só que eu acho que, nesta altura, não é propriamente oportuno e a minha posição é que esta questão deve ser decidida rapidamente e bem, ou seja, com o PSD e o CDS a terem consciência que ninguém compreende que uma maioria de PSD e CDS com 34 deputados à maior adote esta legislação. Um último comentário, uma última reflexão quanto a esta agenda em geral. Eu várias vezes tenho pensado sobre isto e eu acho que há uma certa esquerda que depois contagia culturalmente o ambiente dominante, que não saiu da adolescência e que está na idade dos porquês. Que é uma idade que todos nós passamos, uns mais ou pior, que é uma idade particularmente maçadora. Porquê que o sol é de dia ou é de noite? Porquê que as árvores dão fruto e as pedras não? Isso não é injusto, porque as pedras não dão fruto. Porquê que os pássaros voam e o meu cão e o meu gato não? Não é muito bom que a gente experimente à varanda ver se eles voam, sobretudo para o cão ou para o gato. Porquê que a água molha e o vento seca? E não há de ser a água a secar e o vento a molhar? Porquê que nós somos homem e mulher? Nós somos homem e mulher. Porquê é que andamos com os pés no chão e não com as mãos, em pino? É a idade dos porquês. E eu creio que isto é um desvio do fundamental da sociedade. E já que falamos do direito à felicidade, é um atropelo, uma atrapalhação ao direito à felicidade. Porque a felicidade das pessoas, nós sabemos, nos momentos felizes e nos momentos infelizes, que se constrói conhecendo e compreendendo a realidade. E vivendo de acordo com a realidade. E é aí que nós conseguimos construir a felicidade. Às vezes é muito difícil, porque de facto dava-nos jeito que a água secasse e o vento molhasse, mas de facto não é assim. E portanto, se chove, a gente tem que pôr um guarda-chuva, ou então molhamos. E acho que a nossa sociedade está a perder tempo com um conjunto de questões que afastam a vida individual, das famílias, das comunidades fundamentais, daquilo que é a sua realidade. E que cria nas famílias portuguesas, aquelas que geram filhos e que nós precisamos tanto para o futuro, uma enorme perturbação. Uma enorme perturbação. As pessoas em suas casas que estão no seu dia-a-dia, com tantas dificuldades, a cuidar dos seus filhos, não percebem de uma forma geral isto. Não percebem. Não percebem. Que as crianças sejam às vezes discutidas e faladas como se fossem um objeto de posse, umas mascotes. Não são. São seres humanos que merecem o nosso respeito e o seu primeiro ato de respeito é respeitar sempre o seu direito à identidade pessoal, que é a dualidade parental de pai e de mãe. Muito obrigado.